Aleluia. Isso é para dar um glória a Deus bem gostoso. Vamos lá? Glória a Deus. Tem gente que nem abriu a boca. Vamos lá? Glória a Deus. Aleluia. Um louvor desse, querido, se não mexer com você, mais nada vai mexer. Amém? Isso é um louvor que atinge o céu, que mexe, sabe, com as entranhas da gente. É a presença gloriosa do Senhor, através do louvor, da adoração. Amém, amados? Eu quero saudar a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento. Amém? É a paz que vem do Senhor. E em primeiro lugar, depois de 4 para 5 meses afastada da igreja, foi muito tempo, né? Senti muita saudade, mas eu estava ligada lá na TV. É verdade. Durante esses meses, eu sempre recebi cobertura de oração, assistência dos meus pastores, dos meus líderes. E quero nesta noite agradecer a Deus pelos pastores que nos pastoreiam. Queridos, no mundo que nós estamos vivendo, no mundo cristão principalmente, está faltando pastores para pastorear ovelhas. Ter título de pastor não quer dizer que você pastoreia. Mas aqui está um verdadeiro pastor. Cadê bispo Ricardo lá atrás? Aqui na minha frente. São verdadeiros pastores. A assistência que eu tive esses meses, desses pastores que são verdadeiros pastores, eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Bispo Silvio e irmã Noêmia me visitavam, ia para minha casa, tomar um café comigo, passava a tarde comigo. Isso foi muito gratificante para mim. Não contando as orações, ele me ligava 3, 4 vezes na semana, perguntando se eu estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa. Isso é um verdadeiro pastor. E nós precisamos muito ser gratos a Deus pelos pastores que nós temos. Amém, queridos? Durante esse tempo de reclusão, né, eu senti o quanto nós precisamos sentir a dependência de Deus. Sermos totalmente dependentes de Deus. Eu vou ler alguns versículos de um texto aqui, que está na carta de Jeremias, em Lamentações, que diz assim. É tão interessante, ele diz: recordo-me da minha aflição, capítulo 3, versículo 19. Recordo da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disto tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, olha a expressão dele, contudo, quero lembrar aquilo que pode me dar esperança. Contudo, não importa mais nada, não importa o que passou, ficou para trás. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amém, igreja? Não devemos ficar remoendo o passado, buscando o que foi feito, o que não foi. Aqui, Jeremias nos dá essa lição, para que nós verdadeiramente possamos trazer à nossa memória as coisas que o Senhor tem para nós e que está ao nosso alcance. Ele ainda diz assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente
cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Isso é tremendo, amados. Quando eu estava ali no leito, com muitas dores, sem poder andar, quando consegui andar um pouquinho, sair da varanda, era com andador, e eu precisava de ter um banquinho para me colocar essa perna. Porque eu não conseguia dobrar esse joelho, eu não conseguia me movimentar. Bispo é testemunho disso, que esteve na minha casa várias vezes e viu como eu estava. Durante esse período, eu estava aguardando uma cirurgia. E o convênio, não sei se tem alguém aqui da PM, tem alguém aqui da PM? Quem tem convênio da PM sabe a dificuldade que é. Para final de novembro, para começo de fevereiro, tudo para, não funciona nada. E o médico que estava me atendendo, e quando pediu todos os exames, e me disse que eu teria que fazer uma cirurgia e colocar uma prótese no joelho, porque eu havia perdido os ligamentos e os tendões do meu joelho. Ele disse: aqui não tem mais nada, você precisa colocar uma prótese. E quando isso foi passando o tempo, entrou janeiro, entrou fevereiro, março e nada. E as pessoas me ligavam: aí, pastora, quando vai ser a sua cirurgia? Você já fez a cirurgia? Eu dizia: eu estou esperando no Senhor. O tempo e a hora é dele para liberar essa cirurgia. E assim foram os meses passando. As pessoas me passavam mensagem, me perguntavam, e a resposta era a mesma: estou esperando no tempo do Senhor. Amados, e foi passando o tempo, a PM conseguiu um médico, um coronel, né, amado, que veio do Rio, que ele já tinha participado aqui da PM, nessa área, mas ele entrou de férias e foi embora para o Rio. Entrou de férias, não. Ele terminou o tempo dele e ele foi embora para o Rio. Olha o que Deus faz. Esse homem, vendo que a coisa lá estava feia, muita gente aguardando cirurgia, ele voltou para Brasília. E no começo de abril, ele começou a atender. Só que ele atendia só 10 pessoas durante o dia, de 2 às 5. E para conseguir uma vaga ali, você tinha de ir bem cedo, colocar o seu nomezinho lá e aguardar até 2 horas. E no dia 15 de abril, mais ou menos, orando pela madrugada, buscando a presença de Deus. E naquela manhã, porque tem madrugada que eu estou orando, acordo 2h40, 2:50, eu começo a orar, apresento cada um de vocês, cada família da igreja, apresento a minha família, apresento meus bispos, meus líderes, ali vou orando, e tem dia que eu não durmo, eu vou até o dia amanhecer orando. São situações que o Senhor vai trazendo, e a gente vai apresentando diante de Deus, e continua orando. E por meio de abril, aconteceu numa madrugada, que eu comecei a orar, e me veio, assim, algo tão tremendo, que eu comecei a conversar com o Senhor, e eu comecei dizendo: Pai, o Senhor no passado fez tantos milagres, e continua fazendo, porque eu sou testemunha disso. Não só na minha vida, como na vida de outras pessoas. Eu trabalhei com um pastor que vocês devem conhecer, pastor Vilarindo, lá da Igreja Batista da 602 Sul. Eu trabalhei com ele abrindo o culto da tarde, durante 22 anos. E com esse homem de Deus eu aprendi muita coisa. O que é você confiar em Deus, o que é você descansar no Senhor,
haja o que houver, esteja você passando por situações difíceis ou não, não importa, Ele é um Deus presente, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. E ali eu aprendi quantas pessoas eu vi ali sendo curadas de todos os males. Autoridades que chegavam ali com grandes problemas, e a gente estava ali para ungir, para orar, para clamar o Senhor por eles. E ali eu vi passar muita gente grande ali buscando o Senhor. Mas é aquela busca da necessidade. Eu preciso de uma bênção, eu vou buscar essa bênção. Mas cultuar e honrar o doador da bênção, nada. Quantas vezes nós vimos ali várias autoridades nessa situação. Não só autoridades, como muitas outras pessoas. Para vocês terem ideia, os cultos ali, que esse culto, inclusive, Deus já o levou para a glória, não tem mais esse culto lá. Chama Tarde com Deus, não é? Me esqueci o nome. Corpo Vivo de Cristo. Aquilo ali lotava, meus queridos, vinha gente de todo lado, cada um com a sua dificuldade, com a sua necessidade. E esse homem de Deus orava e Deus operava nessas vidas. Você ouvia muitos testemunhos. E era uma bênção esse culto. E eu aprendi muito com ele. Ele foi meu professor ali desde quando comecei a trabalhar com ele. Depois trabalhei com o bispo Rodovalho um tempo, com o pastor Iron um tempo. Enquanto Deus permite, onde te manda, você vai. Então, a experiência é grande. Mas uma coisa, querido, eu aprendo. Quando eu orava ali, apresentando o meu pedido ao Senhor de uma maneira especial. Porque eu comecei a orar, e eu comecei a adorar o Senhor, e eu fui me envolvendo naquela adoração, sentindo a presença do Senhor, sentindo alegria no Senhor, embora sentindo dores ainda, sentindo aquela paz que só Ele pode nos dar. E eu comecei a dizer: Senhor, o Senhor fez tantos milagres. E o profeta diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Senhor, Lázaro já estava há 4 dias sepultado. Já cheirava mal, diz o texto. O Senhor o chamou para fora daquela sepultura e ele ressuscitou. Senhor, o paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, aguardava, Senhor, que aquelas águas se agitassem e alguém chegasse para colocá-lo ali, para ele ser curado. Mas Jesus chegou para ele numa tarde. E quando contemplou o estado daquele homem, ele só deu uma ordem: levanta, toma o seu leito e vai. E eu fui citando os textos todos para o Senhor. Senhor, o paralítico que os quatro amigos, não tendo nem condição de levá-lo até Jesus, eles subiram num telhado e desceram o homem à frente do Senhor. E o Senhor simplesmente disse para aquele homem: perdoados estão os teus pecados. Toma o teu leito e vai. E eu fui citando todos os textos, fui trazendo à memória, como diz o profeta, fui buscando. Eu disse: Senhor, o que é para ti tocar aqui nos meus joelhos e me curar? É nada. A tua palavra diz que nada é impossível para ti. Eu creio, tu sabes que eu creio. Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu levantar e o meu deitar. O Senhor sabe todas as coisas. Eu preciso de socorro. As portas estavam fechadas para a cirurgia. Queridos, no final daquela semana,
eu fui fazer a perícia, porque eu fui chamada para fazer a perícia, para que fosse liberada a cirurgia. Eu era a segunda a ser atendida. Entrou o rapaz que estava à minha frente, se consultou e saiu. Quando eu entrei, eu já estava com todos os exames prontos e no computador também tinha o prontuário. E quando eu sentei, que eu coloquei os exames na mesa dele, ele foi abrir o computador e a tela não abriu. Tudo fechou, não funcionou nada. Por mais que ele tentasse, não funcionava. E minha filha estava comigo, ele disse, senhora pode olhar aqui, ó, estou tentando e não consigo. Depois de eu ficar 2 horas esperando por ele. 2h30, porque ele atendia 2 horas, ele chegou atrasado mais meia hora. Então foram 2h30. Ele disse, olha, não tem como eu olhar o prontuário da senhora, tendo todos os meus exames nas mãos, inclusive o pedido da cirurgia. Ele disse, não tem como eu ver o prontuário da senhora, não funciona nada. Eu fiquei calada. De repente, ele olhou dentro dos meus olhos e disse assim, a senhora tem certeza que quer fazer essa cirurgia? Eu virei para eles, doutor, quem é que quer fazer cirurgia? Só isso eu falei para ele. Aí ele pegou o pedido do médico para a cirurgia, virou para mim e disse assim, a senhora viu, a tela não abriu, não tem como eu ver o prontuário da senhora. A senhora deixa seu telefone como se ele não tivesse, né? A senhora deixa seu telefone, hora que eu conseguir ver na tela o seu prontuário, eu te ligo. Você ligou? Você ligou? E eu fui para casa. No final daquela semana, sempre orando, e disse, Senhor, eu sempre esperei no teu tempo. E se eu não tenho que passar por essa cirurgia, faça segundo a tua vontade. Eu falei para o bispo quando eu cheguei do hospital. E naquele final de semana, depois de eu passar mais de 4 horas orando, porque eu comecei a orar antes das 3 horas, eu despertei às 6h30, 7 horas, eu levantei às 6h30, 7 horas, eu não tinha dormido, só orando. Eu levantei e fui para a cozinha preparar um café. E de repente eu ouvi uma voz audível aos meus ouvidos. Levanta-te e anda. Levanta, regalamana, xeregalamanaias. Levanta e anda. Eu lembrei do paralítico da Porta Formosa. Quando ele estava ali pedindo a sua esmola, chegou Pedro e João. E quando ele estendeu a mão pedindo a esmola, eles disseram para ele, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, te damos. Levanta e anda. Eu tomei posse, queridos, dessa palavra. Voltei, tomei meu café, voltei para o quarto, fui meditar na palavra. Eu disse, Senhor, de hoje em diante eu não uso mais esse andador. O bispo sabia, viu o andador e a muleta que eu mandava com ela. Eu disse, de hoje em diante eu não vou andar mais com essa muleta e nem com esse andador. Eu vou tomar posse dessa palavra. Aí comecei a me movimentar, andar. Queridos, estou andando. Olha aqui, ó, de saltinho, tá vendo a elegância? E aqui, ó, eu não fazia isso com o joelho. Não fazia isso com o joelho. Porque o Deus que nós servimos é grande, é tremendo. Nós temos tão somente que tomar posse das verdades que nós recebemos, que nós aprendemos, e colocar em prática.
Quando o profeta diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, ele está dizendo para a gente, deixa os pensamentos negativos, deixa tudo de lado, volta-se para o Senhor, confia nele, espera nele e tudo ele fará. Amém, queridos? Eu não sei qual o seu problema, ou se você tem algum. Se é enfermidade, se é problema no lar, se é problema com os filhos. Eu não sei se você tem algum problema, mas eu quero te dizer que o profeta diz, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Se verdadeiramente nos posicionarmos e não vivermos com o problema como se fosse o fim do mundo, como se não tivesse mais esperança, como diz o profeta, mas crendo e descansando no Senhor, que no tempo e na hora dele vai acontecer. São promessas do Senhor para as nossas vidas. Olha, quando eu estava ali, algumas pessoas me ligavam para orar. E o meu neto, João Carlos, de 12 anos, disse, vovó, como é que a senhora ainda vai orar? A senhora está doente, a senhora ainda vai orar por essas pessoas? Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que nós servimos. Ainda que sejamos infiéis, diz a sua palavra, Ele permanecerá fiel a nós. Quando Ele diz, clama a mim, que eu vou te responder. Vou te anunciar coisas grandes e tremendas que não tens conhecimento. E eu oro, Senhor, traz à existência tudo aquilo que está oculto aos meus olhos espirituais. Revela-me o teu querer, a tua vontade, para que eu viva, para que eu tenha saúde, para que eu tenha vigor. Sem saúde, sem vigor, como vamos fazer a tua obra? Quando eu oro com o bispo Silvio, eu sempre digo isso para ele. Como vamos fazer a obra do Senhor se não tivermos saúde? Precisamos da nossa saúde, tanto física como emocional. Amém, amados? Amém. Tem gente doente aí, né? Não é só no físico, é nas emoções. Precisam ser curados nas suas emoções para serem libertos totalmente. Vive de pensamentos negativos. Vive, não sei se vai dar, se não vai. Se Jesus vai operar, se não vai. Esse pensamento não agrada a Deus. Declara, há poder nas suas palavras. Declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa os porquês de lado, deixa as dúvidas de lado, busca a face daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, para nos dar a vitória, para nos abençoar. Aleluia. Eu gostaria de falar mais algumas coisas para vocês, mas o tempo não dá. Na próxima a gente conversa melhor. Mas eu só quero dizer uma coisa muito importante. Que o Senhor se agrada de um coração contrito e sincero. Amém? De um coração contrito e sincero. Nós não enganamos a Deus. Ele nos sonda, nos esquadrinha, nos conhece. Ele diz que ainda o pedido não chegou à nossa boca. Ele tem